Os irmãos, peguem suas Bíblias, por favor. Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, do versículo do 1 ao 9. Amém, irmãos? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e estabeleçamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Nós vimos aqui, meus irmãos, no capítulo 11 de Gênesis, a construção da Torre de Babel. Mas antes da gente falar um pouquinho da construção da Torre de Babel, eu gostaria de convidar os irmãos que lessem, que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 10, versículo 8 e 9. Amém, irmãos? E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A palavra do Senhor aqui na Bíblia, eu não localizei, falando que Nimrod que construiu a Torre de Babel. Mas a gente esmiuçando, estudando livros de autores contemporâneos, como Flávio Joséfo, ele vem dando para nós uma característica de Nimrod. Nimrod, ele era neto de Cã, um dos filhos. Aliás, Nimrod era neto de Cã, um dos filhos de Noé. Cuxi era um homem valente e corajoso, caçador. Então Nimrod, ele era filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. O Nimrod, ele levou o povo a desprezar a Deus. Gente, eu nem falei o tema da mensagem, né? O tema da mensagem é saindo da zona de conforto, tá? Então Nimrod, ele levou o povo a desprezar a Deus. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, Nimrod os persuadiu que deviam sua fortuna a si próprios
Tudo aquilo que eles tinham, eles não deviam a Deus, eles deviam a si próprios, as forças das suas mãos, aos seus esforços e não a Deus. E como Nimrod aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ele ofereceu-se para protegê-los contra Deus. Olha só a ousadia dele. Nimrod chamou o povo para construir a torre, uma torre tão alta que, se houvesse novamente um dilúvio na face da terra, aquele dilúvio não alcançaria o cume daquela torre. Naquela época que eles construíram essa torre, não havia ainda, eles tinham acabado de descobrir como fabricar tijolos. Eles fabricavam com argila, e o betume que fala aqui é como se fosse um cimento, é um petróleo, como se fosse do asfalto e que fazia liga. Então eles aprenderam a construir tijolos. E eles estavam cheios de si mesmos, eles estavam se achando os tais. Porque essa ciência para eles era nova, que até então eles conheciam construções de pedra, com pedras, né? Mas lá na Mesopotâmia eles começaram a fabricar os tijolos. E aí eles ficaram cheios de si, porque era algo novo, eles viram que o tijolo era forte, então eles começaram a acreditar nas suas próprias forças. E Nimrod incentivava isso, incentivava esse lado deles, que eles não dependiam de Deus, que tudo aquilo que eles faziam era com as suas próprias forças. Então ele incentivou eles a construírem essa torre. Uma torre que os historiadores chamam de zigurate, é uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam lhe alcançar o cume, e ainda vingaria a morte de seus antepassados. Mas essa não foi a ordem que Deus havia dado a Noé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler aí o que Deus falou com Noé. Amém? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Essa foi a ordem do Senhor para Noé. Aquele povo que estava sendo liderado ali por Nimrod, queria, entre outras coisas, o controle e a segurança, que achavam que aquela torre, que o governo de Nimrod, eles não queriam espalhar, eles queriam ficar todos mundos ali naquela planície, todo mundo junto, porque eles achavam assim que eles estariam mais seguros. E eles estavam colocando a confiança deles naquela torre. E eles não queriam espalhar, só que a ordem de Deus foi que eles se espalhassem pela face da terra. Então eles estavam indo contra o que Deus tinha ordenado. Vamos abrir as nossas Bíblias também em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Agora nós já vamos falar de um outro grande homem de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, nós vemos o Senhor novamente falando que para Abraão sair da tua terra, da tua parentela e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 10 ao 12, hoje nós vamos passear, vamos meditar mesmo na palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 2, versículo do 10 ao 12.
E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. Aqui nós estamos vendo outro homem de Deus, um homem que foi muito usado por Deus, e vemos Moisés tendo que sair da sua zona de conforto. Ele vivia como filho da filha de Faraó. Moisés era general do exército, e ele aqui, nós vemos aqui em Êxodo 2, que ele se envolveu numa situação que ele teve que fugir. Ele teve que sair da zona de conforto dele. Moisés teve que sair do palácio, onde ele vivia com todo o conforto. Novamente, se nós lermos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, nós vemos novamente Moisés. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Vou ler um pouquinho mais aqui. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então nós vemos aqui novamente Moisés vivendo tranquilamente. Ele estava lá pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Sua vida estava estabilizada. Moisés estava casado, tinha seus filhos. Então, novamente, a vida de Moisés tinha se acalmado. Mas não foi para isso que Deus poupou Moisés da morte prematura. Deus formou Moisés no ventre da sua mãe Joquebede para ser aquele que libertaria o povo hebreu da escravidão. Aquele que deixaria seu legado na história do povo de Deus. Por isso, o Senhor tirou Moisés da zona de conforto. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, nós vamos ver outro homem de Deus que o Senhor tirou da zona de conforto. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Amém? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Lemos sobre o jovem Davi, que estava lá na sua zona de conforto, pastoreando os rebanhos de seu pai. Vamos mais à frente ainda, nós vamos ver agora uma jovem. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler lá em Mateus 1,18. Nós vamos agora falar de Maria. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui nós vemos Maria, uma jovem que tinha seus sonhos, que tinha seus projetos. Sua vida seguia com seus planos todos organizados. Provavelmente aqui ela estava pensando em casar-se, em ter seus filhos, em constituir a sua família.
Então ela já tinha tudo muito bem estruturado na vida dela, tudo muito bem organizado, muito bem pensado. E aí o Senhor tira Maria da zona de conforto. No livro de Atos, nós lemos aqui também sobre Saulo. Atos, capítulo 9, versículo 3. Aliás, irmãos, eu vou ler aqui do 1, vou lendo aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra agulhões. Então, Saulo, ele estava na zona de conforto dele. Ele era um homem religioso, com condições financeiras, ele era um empresário, né? Saulo era um empresário do ramo de tendas. Ele era um homem culto, um homem importante, até o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, onde Deus tirou Saulo, que se tornou Paulo, tirou ele da zona de conforto, do luxo, da riqueza, de cargos altos, de poder, tirou ele da zona de conforto. Pessoas com suas vidas organizadas, nós vimos aqui vários homens, vimos uma mulher de Deus aqui na palavra do Senhor, pessoas que estavam com as suas vidas organizadas, com as suas vidas bem estruturadas, com seus sonhos, com seus projetos, e que aparentemente estavam no controle de suas vidas. Porém, o nosso Deus é quem tem o controle, quem determina é Deus. Irmãos, sair da zona de conforto não é fácil, porque zona de conforto são pensamentos, são ações que uma pessoa está acostumada a viver daquela forma. É uma região segura, é um local seguro, a pessoa se sente segura na zona de conforto. Mas o nosso Deus é quem determina. Ele é quem dá a última palavra, Ele é quem determina, os planos são dele. Em Jeremias 29:11, nós vemos uma passagem que diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós vimos aqui, até agora, relatados, nós olhamos aqui na palavra do Senhor, lemos vários textos falando de vários homens de Deus. Nós vimos aqui histórias de vida separadas pelo tempo, mas unidas pela vontade de Deus. Porque Deus tem um projeto de salvação de um povo, de uma nação. Deus tem um projeto de salvação da humanidade. Nós vimos aqui histórias que estão interligadas até a cruz do Calvário, até a eternidade, o plano perfeito de Deus. Constantemente Deus nos tira da nossa zona de conforto. Em Romanos 12:2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós que somos cristãos,
a gente anda na contramão do mundo. A gente anda na contramão do mundo. Deus não quer que a gente se conforme com este mundo. E por isso, desde o ventre das nossas mães, Ele nos tira da zona de conforto. Desde a fecundação, o embrião vai se desenvolvendo, o feto vai tomando forma, e ali na barriga da mãe, ele está protegido, né? A mulher, quando está esperando o bebê, ela conversa com a barriga, ela conversa com o bebê, ali ele escuta a voz da mãe, a voz do pai, ali o bebê está protegido, ele tem alimento, ele tem carinho, ele tem tudo aquilo que ele precisa. Mas, para que o bebê continue a crescer, ele precisa nascer. Para ele cumprir o propósito de Deus, o bebê tem que nascer, ele tem que sair daquela zona de conforto. Então, desde que nós somos pequenininhos, desde que a gente estava lá na barriga da nossa mãe, Deus já tem um projeto para nós, Ele já tem um plano perfeito para nós, e Ele nos tirou da zona de conforto desde que nós éramos pequeninos. Constantemente Deus nos tira da zona de conforto. Deus nos tira da parentela, nos tira da casa de nossos pais. Alguns mudam de cidade, outros mudam de país. Se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para analisar, cada uma dessas pessoas que nós falamos aqui nesta noite, elas estavam numa posição confortável, que por elas mesmas, elas permaneceriam ali. Muitas das vezes, se deixar, a gente quer ficar na zona de conforto, né? No ventilador, em casa, não é verdade? Mas o Senhor nos tira da zona de conforto. Cada uma dessas pessoas aqui, que nós lemos, que falamos sobre elas tinham uma vida muito bem estruturada. Moisés, ele saiu do conforto do palácio, de uma vida de nobre, para pastorear o rebanho do seu sogro. Aliás, Moisés, ele já saiu da zona de conforto desde que nasceu, porque ele estava ali no seu lar, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, e houve aquela separação. A mãe teve que colocar Moisés num cestinho, no rio, para ele não ser morto, e ali a filha de Faraó encontrou Moisés, e Joquebede serviu de ama de leite, os irmãos conhecem a história, foi cuidando dele. Quando Moisés desmamou, Moisés foi morar no palácio com a filha do Faraó, com todo conforto, com todo conforto. Imagina um palácio, que conforto que Moisés tinha ali. Porém, Deus tirou Moisés dessa zona de conforto, desse palácio, com luxo, com riqueza, com escravos servindo ele. Moisés saiu da zona de conforto, fugindo, foi morar com o seu sogro Jetro, e novamente Moisés estava lá na zona de conforto, com o sogro, um homem importante, com a esposa, com os filhos, com as cunhadas, pastoreando o rebanho do sogro. E Deus tirou Moisés da zona de conforto e levou Moisés para libertar o povo, porque Deus já tinha um projeto, Deus já tinha um plano. Deus tirou Moisés da zona de conforto para liderar um povo que não cessava de murmurar e de reclamar. Deus tirou Moisés da zona de conforto para aguentar a falação na cabeça, para aguentar o povo reclamando. Deus mandava maná, Deus mandava água, o povo reclamava. Deus operou milagres, tirando aquele povo da escravidão, do Egito. Quantos milagres o Senhor operou e o povo não cessava de murmurar e reclamar. Moisés, ele saiu da zona de conforto para ouvir reclamação. Davi, ele estava tranquilo lá na casa do seu pai, pastoreando o rebanho. Ele saiu dali para enfrentar um gigante, para servir um rei insubmisso, um rei invejoso. Maria, de uma vida pacata, dos seus projetos, dos seus planos de se casar, de constituir família, ela fez isso tudo. Ela fez isso tudo. Ela foi mãe do Salvador. Mas antes dela fazer isso tudo, ela sentiu medo, porque ela saiu da zona de conforto. Naquela época, naquela cultura, uma mulher
engravidasse fora do casamento, ela podia ser apedrejada até a morte. E Maria, ela saiu da zona de conforto para obedecer o que Deus tinha determinado para ela. Ela correu o risco de ser apedrejada. Paulo, ele saiu de uma vida de luxo, de poder, para poder fazer a vontade do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Fez viagens missionárias. O Senhor, nosso Deus, ele tira do palácio e leva para o deserto, para morar em tendas. Outros, Deus tira do pasto para o palácio. Como Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Deus nos tira da zona de conforto para podermos crescer, para cumprirmos o propósito que Ele estabeleceu para nós desde o ventre da nossa mãe. A gente constantemente fala aqui em Tiago, né, no capítulo 1, versículo 1 ao 2, que nós temos que ter alegria, nós temos que ter grande gozo quando passarmos por variadas provações. Passar por provação, como a gente sempre fala, não é fácil, mas nós temos que trazer à nossa memória que Deus não tem por objetivo nos reprovar. Deus, pelo contrário, Ele quer nos aprovar. Nenhum desses homens e mulheres, eles foram tirados da sua zona de conforto sem um propósito maior. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Amém? Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Ou seja, Deus não tira ninguém da zona de conforto. Aqueles que temem e amam a Deus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, aqueles que estão em obediência, Deus não tira ninguém da sua zona de conforto com o objetivo de reprovar a pessoa, de destruir a pessoa. Nenhum desses homens e mulheres foram tirados da sua zona de conforto sem um propósito maior. A zona de conforto significa, como nós vimos, segurança, proteção e controle, isso na nossa cabeça. A zona de conforto para nós é uma área que nós nos sentimos seguros. E foi o que nós vimos lá no texto base que nós lemos, na construção da Torre de Babel. Aquele povo, eles queriam ter o controle, eles não estavam cumprindo aquilo que Deus determinou, que era povoar a terra, que era multiplicar e se espalhar pela face da terra, porque Deus, desde a fundação do mundo, Ele tem um propósito de salvação que tinha que se cumprir e vai se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele povo, eles não queriam o controle de Deus, por isso que eles se rebelaram contra Deus, eles queriam ter o controle, eles não queriam sair da sua zona de conforto. Por nós mesmos, nós ficaríamos onde nos é agradável e seguro. Sair da zona de conforto é dizer que nós confiamos em Deus e nos planos que Ele tem para nós. O não ter o controle preocupa muito o ser humano. O ser humano sempre, desde a antiguidade, sempre quer ter o controle de tudo. Por isso que a gente vê tantas pessoas no mundo que ainda não conhecem a verdade, ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, procurando cartomantes, praticando necromancia, procurando adivinhos. Por quê? Porque a pessoa, ela quer ter o controle, ela quer se sentir segura. A pessoa acha que se ela conhecer o futuro dela, ela vai estar segura. A pessoa esquece que só quem tem o controle e quem sabe de todas as coisas é Deus.
Nós não temos o controle. Nós temos controle na nossa escolha de aceitar ou não o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas o ser humano, ele tem medo, ele quer ficar na zona de conforto. Mas nós que somos cristãos, que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós confiamos em Deus. E apesar que o mar esteja bravio, apesar que todas as circunstâncias estejam adversas, mesmo se a gente estiver passando por provações, a gente tem certeza que o nosso Deus está no controle, porque nós confiamos no Senhor. No Salmos 20, versículo 7, está escrito: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nada que vem de Deus é para nos destruir, irmãos, é para nos fortalecer. Tudo que vem da parte do Senhor é para o nosso crescimento. Às vezes a gente não entende. Às vezes está tudo quietinho, tudo calmo na nossa vida. A gente fala, até respira aliviado. O cristão, quando está tudo muito calmo, ele já fica assim pensando, e agora? Então, assim, Deus nos tira da zona de conforto, é para o nosso bem. Por mais que seja difícil a gente passar por provação, por mais que seja difícil a gente sair daquele lugar que a gente pensa que está seguro. Mas como nós vimos aqui, Deus é que sabe os pensamentos e os planos que Ele tem para nós. Nós falamos aqui sobre a criança no ventre da mãe, né? Na barriga da mãe, como nós vimos, por via de regra, deveria ser assim, a criança ficar segura, né? Ultimamente não é o que se vê, às vezes por aí. Tem aprovação do aborto. Então, por via de regra, a barriga da mãe é um local que a criança tem que se sentir segura, protegida. Mas há tempo para todas as coisas, tudo tem um tempo certo e determinado por Deus em nossas vidas. Na palavra de Deus em Eclesiastes fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, há tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado. Muitas das vezes nós estamos naquele momento da nossa vida de calmaria. Às vezes, depois de uma tempestade, de um momento difícil, vem aquela calmaria, o Senhor nos dá um refrigério. Mas nós sabemos que quando Deus nos tira da zona de conforto, é para fazer algo em nós e através de nós. Às vezes, o mar está calmo, está tranquilo, aí a gente olha para as ondas em vez de olhar para Jesus. E Jesus está calmo e tranquilo no controle de todas as coisas. E a gente se desespera olhando para as ondas. Para nós cristãos que obedecemos e amamos o nosso Deus, Criador dos céus, da terra, de todo o universo, devemos ter fé que quando Deus nos tira da zona de conforto é para que cresçamos e cumpramos o seu propósito para nós. Agora vocês imaginem, pense bem, se Moisés não tivesse saído da zona de conforto, se Abraão não tivesse saído do meio da sua parentela, da sua casa, do seu pai, para cumprir o propósito de Deus. Pela coragem, pela determinação de sair da zona de conforto desses homens e mulheres, é que nós hoje podemos usufruir da palavra de Deus, podemos estar reunidos aqui hoje, cultuando o nosso Deus. Por isso nós temos a palavra do Senhor. Porque estes homens, eles saíram da zona de conforto. É claro que Deus, Ele usa o que Ele quer, da forma que Ele quer. Se aqueles homens tivessem se negado, Deus usaria outros, levantaria outros. Porque como nós já dissemos aqui, somos nós que precisamos de Deus. O nosso Deus, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele continuará sendo Deus. Então Ele não depende de nós, somos nós que dependemos de Deus. Se aquelas pessoas que Ele quis tirar da zona de conforto se recusassem a sair da zona de conforto, Deus levantaria outros. Se nós nos recusarmos a sair da nossa zona de conforto, Deus levanta outro, Deus usa outro. Mas é um privilégio que o Senhor está nos concedendo, nos tirando da zona de conforto, nos tirando do nosso lar para estar aqui cultuando o Senhor, para estar ouvindo a palavra do Senhor.
Às vezes você está tranquila, às vezes a pessoa está aqui no Brasil, Deus tira a pessoa daqui e leva a pessoa lá em outro país para pregar o Evangelho. Às vezes a gente está na nossa zona de conforto e o Senhor nos tira da zona de conforto para nós ir lá ajudar o nosso próximo. Porque tudo que tira a gente daquilo que nos dá segurança, nos tira da zona de conforto. Eu tive uma colega de faculdade e ela falava comigo assim, que ela não gostava nem de trocar um móvel de lugar. Ela não gostava de mudar a mobília da casa dela de lugar, porque ela gostava de ter tudo no controle ali certinho. Eu não. Eu, se deixar, meu marido já falou que tem que parafusar tudo no lugar, porque eu quero trocar tudo de lugar toda hora. Mas tem gente que não gosta, tem gente que tem medo de sair. Então, meus irmãos, para que a gente cresça, é necessário que a gente saia da zona de conforto. É fácil? Não é fácil. Está difícil? Você está passando por prova? A situação está difícil? Eu acho que está difícil para todo mundo no contexto que nós estamos vivendo, no contexto mundial aí. Acho que não está fácil para ninguém. Está difícil para todo mundo. Mas nós que cremos na promessa do nosso Deus para nós, que Ele vai voltar para nos buscar, para que nós estejamos aonde quer que Ele esteja. Deus tem promessa para nós e essa promessa vai se cumprir. Então, irmãos, nós temos que confiar. Está difícil, Deus está mexendo na estrutura. Às vezes a gente canta um louvor, tem um louvor, eu acho que é do Regis Danese, né, que fala para Deus, mexe com a minha estrutura. Tem um louvor assim, dura coisa é pedir ao Senhor para mexer com a nossa estrutura. Às vezes a gente louva, a gente canta um louvor, mas se a gente prestar atenção mesmo no que está escrito ali, dura coisa é pedir ao Senhor para mexer na nossa estrutura, porque Deus vai mexer, Deus vai tirar da zona de conforto, mas não tem medo não. Não tenha medo não, que Deus vai tirar da zona de conforto para você crescer. Deus quer te usar, como usou esses homens aqui, usou essa mulher. Deus quer te usar, e é por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que você saiu da sua casa e veio aqui. Por isso que você saiu da zona de conforto. Porque Deus tem algo para você. Deus quer te usar. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus tem um plano, um projeto de salvação para nós, para a nossa família. Você saiu da zona do conforto lá da sua casa para vir orar para a sua família, porque Deus tem um projeto de salvação para a sua família. Deus quer salvar o marido, Deus quer salvar a esposa, Deus quer salvar o filho, Deus quer salvar a parentela, Deus quer curar, Deus quer transformar. Por isso que Ele nos tirou da zona do conforto, do aconchego do nosso lar, para estar aqui nessa noite, para interceder pela nossa família, para interceder por aquele filho que está nas drogas, por aquele filho que se afastou da presença do Senhor. Então, meu irmão, está difícil? Está doendo? Não desanima, não perca a sua fé. Deus, Ele não tirou Noé, Moisés, Abraão, Davi, Maria, Paulo, os discípulos da zona de conforto e os abandonou, não. Deus tirou eles da zona de conforto e sustentou eles. Deus honrou eles. E é pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui hoje. O Senhor Jesus deixou a sua glória, seu trono de glória. O Senhor Jesus deixou a zona de conforto e veio à terra e habitou entre nós. Ele foi crucificado, Ele sofreu, Ele derramou todo o seu sangue. Jesus não teve medo. Jesus, Ele entregou a si mesmo, Ele passou por aflição, Ele suou sangue, mas Ele não teve medo de sair da zona de conforto, porque Ele é Deus e tem um projeto, um plano de salvação para nós. Então não tenha medo, por mais que esteja difícil, Deus está no controle. Se você entregou sua vida para o Senhor, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar, Ele vai te tirar da zona de conforto, mas Ele não vai te abandonar. Antes Ele te sustenta e te coloca em lugares altos para adorá-lo. Então Deus te convida nesta noite a ficar à vontade para adorá-lo, porque Deus quer te colocar em lugares altos, e o lugar mais alto que Ele quer te levar é a eternidade com Ele, onde nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá doença, não haverá tristeza. O Senhor quer te colocar em lugares altos, junto a Ele, perto dEle. Então, meu irmão, não desanima não, minha irmã, não desanima não, está difícil, mas Deus está no controle. Ele está te fazendo crescer, Ele tem um plano maior para você. Não desanime, fique
firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor nos deu nesta noite, para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente continue caminhando firmes na presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos apresentar ao Senhor os nossos projetos, os nossos planos, a nossa família, aquilo que está difícil para nós, mas que Deus está no controle. Vamos nos unir agora, na mesma fé, clamando ao nosso Deus, pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa fé, até que Ele venha, e que quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja, Ele nos encontre trabalhando, que Ele nos encontre trabalhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, ficar de pé, de joelho, à vontade, da maneira que você quiser, da maneira que Deus te tocar, você fique à vontade para buscar a face do nosso Deus. Amém, irmãos? Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra revelada a nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o Teu mover, Senhor, na nossa vida, na nossa família, Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, às vezes nós não entendemos, mas te agradecemos, Senhor, por nos tirar da nossa zona de conforto, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, meu Deus, por todo o Teu cuidado, por todos os livramentos, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem operado na nossa vida, na vida da nossa família, Senhor. Nós queremos aqui nesta noite, Senhor, te apresentar, ó Pai, cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa, Senhor, meu Deus, que está, Senhor, meu Deus, acompanhando essa pregação, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, Senhor, meu Deus, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam salvas, que vidas sejam, Senhor, meu Deus, que nós possamos crescer, Senhor, meu Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai amado, Pai querido, o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para nós, projetos de salvação, Senhor. Por isso nós queremos te apresentar nesta noite, Senhor, a nossa família, Senhor, os nossos filhos, a nossa parentela, Senhor, meu Deus. Pai, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, cada situação, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, aqueles, Senhor, meu Deus, que estão enfrentando, Senhor, meu Deus, uma enfermidade, Senhor. Aqueles que estão passando, Senhor, meu Deus, por um problema conjugal. Aqueles que estão passando, meu Deus, meu Pai amado, Pai querido, às vezes estão se sentindo fracos na fé. Que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, neste momento, abençoar, Pai, cada um de nós, cada pessoa que está aqui, cada família, Senhor, cada pessoa que nós estamos representando, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los, Senhor, meu Deus. Só o Senhor sabe o que cada um de nós necessita, o que cada um de nós precisa, meu Pai. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos no centro da Tua vontade, Senhor, a sermos obedientes à Tua voz, porque o Senhor, Pai, tem o melhor para nós. Oh, Pai amado, Pai querido, muitas vezes nós não sabemos, Senhor, meu Deus, muitas vezes nós temos medo. Oh, Senhor, meu Deus, venha ao nosso socorro, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, da Tua unção, do Teu poder, Senhor. Dá-nos discernimento, ó Pai, para reconhecermos a Tua voz, para discernirmos a Tua voz, ó Pai, para entendermos, Senhor, os Teus planos, os Teus projetos, Senhor, para a nossa vida, Senhor, a confiarmos em Ti, somente em Ti, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, alcança, Senhor, alcança aquelas pessoas que estão sendo apresentadas aqui agora, Senhor, as famílias que estão sendo apresentadas diante do Teu altar, aquela situação, Senhor, meu Deus, aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa, Senhor, meu Deus, que está passando, Senhor, por uma necessidade, Senhor. Pai amado, Pai querido, aquela pessoa que está enferma, alcança, Senhor, aquela pessoa que está, Senhor, com um familiar, com uma pessoa querida, internada, Senhor, visita, Senhor, meu Deus, aqueles leitos das UTIs, dos hospitais, Senhor, meu Deus, curando, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberando a cura, Senhor, operando Teu milagre, transformando histórias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pai, nós queremos também te apresentar, Senhor, meu Deus, os nossos irmãos, Senhor, que estão na Ucrânia, os nossos irmãos, Senhor, que estão na Rússia, Senhor, no meio dessa guerra, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, cessa essa guerra, Senhor. Oh, Pai, protege, Senhor, os teus filhos, protege, meu Deus, os teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos também te apresentar, Senhor, meu Deus, Jerusalém. Queremos te apresentar o teu povo, te apresentar Israel, Senhor, meu Deus. Que haja paz, que haja conversão, que haja salvação para o teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, Senhor, por todos os povos e nações, ó Pai. Nós te apresentamos, Senhor, cada filho teu, cada servo teu, Pai, em cada nação. Onde houver um cristão, meu Deus, que as tuas mãos estejam estendidas, protegendo, abençoando, que o Senhor possa quebrantar o coração daquelas pessoas que se afastaram de ti, Senhor, para voltar para a tua presença, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa quebrantar o coração das pessoas, Senhor, que tenham ouvido falar do teu nome, mas ainda não tomaram a decisão de te aceitar, ó Pai. Que o Senhor quebrante os corações, que as escamas dos olhos caiam e que eles reconheçam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e não existe outro além de ti. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, e te apresentamos, Senhor, toda a nossa família, toda a nossa parentela, os nossos amigos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos te apresentar também, Senhor, o anjo desta igreja, Senhor, o pastor Daniel, e pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor continue usando o teu servo como instrumento, Pai, para abençoar nossas vidas, para nos orientar, Pai, porque os dias são maus. Pai amado, Pai querido, abençoa o nosso pastor, a família dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te apresentar aqui nesta noite, Senhor, a vida dos pastores, Senhor, do pastor Moisés, da irmã Leda, da Camila, Senhor. Pai, nós queremos te apresentar a vida do pastor Antônio Silva, da irmã Maria Helena, da sua filha, dos seus netos, genros, Senhor, meu Deus, toda a sua parentela. Te apresentamos aqui, Senhor, meu Deus, a vida do pastor Leandro, diante do teu altar. Pedimos que o Senhor venha abençoar a família dele, Pai, em nome que o Senhor continue usando, Senhor, meu Deus, o pastor Leandro, Senhor, para pregar a tua palavra, o pastor Moisés, Senhor, meu Deus, dando sabedoria, dando unção, enchendo os Espíritos Santo. Senhor, te apresentamos a vida, Senhor, meu Deus, do pastor Júnior, da irmã Roberta, do Nicolas, Senhor, meu Deus, da Amanda, diante do teu altar, que o Senhor continue abençoando a família deles, o ministério, meu Deus. Alcança os nossos irmãos de grama, as nossas irmãs de grama, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando, usando, levantando homens e mulheres, Senhor, meu Deus, para fazer a tua vontade, Senhor. Abençoa cada família ali daquela igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os pastores que se dispõem, Senhor, meu Deus, a estar na brecha, sair da sua zona de conforto, para fazer a tua vontade. Os ministros de louvor, ó Pai, que estão aqui, Senhor, meu Deus, constantemente adorando e louvando o seu nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, abençoa os diáconos, Senhor, as diaconisas, Senhor, meu Deus. Oh, Pai, abençoa, Senhor, eu te peço a nossa rede de mulheres, que nós possamos lançar as redes, Senhor, em águas profundas, ganhando almas para o teu reino, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, meu Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. O mundo jaz no maligno, o sistema corrompido, tentando tragar as nossas crianças, Senhor. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, meu Deus, para proteger as crianças, os adolescentes e os jovens, protegendo a mente deles, Senhor, a alma deles, de tanto lixo que o mundo tem tentado, Senhor, jogar na vida deles. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor Jesus, a vida das nossas crianças, a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Protege, Senhor, meu Deus, as famílias, que é a menina dos olhos do Senhor, meu Deus. Alcança cada família, Senhor, meu Deus, protegendo, guardando, livrando das garras de Satanás, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos, Senhor,
cada família da nossa igreja, Senhor, e das igrejas, Senhor, do teu povo aqui na face da terra. Abençoa, Senhor, meu Deus, protege, guarda, livra de todo mal, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.